de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Que a paz de nosso Mestre permaneça em nossos corações. Esse assunto é um assunto que até a abordagem dessas questões, para alguns até, né, que talvez possam ouvir essas colocações pela primeira vez, podem soar um pouco estranho, né? Mas é assim que é, e essa é a visão que o Espiritismo nos traz com relação a essa questão tão comum, tão presente nos nossos dias, qual seja a questão do sexo. E aqui ele vem falar especificamente do sexo nos espíritos, né? Ou seja, esse sexo na nossa condição essencial, na nossa condição mais profunda, espiritual, na nossa condição do nosso espírito imortal. Como é que funciona isso? A gente vai tentar fazer algumas colocações sobre esse assunto. E aí, essas questões, né, elas começam... Opa, não está querendo ir aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não está querendo passar? Ué? O que está vendo aqui? Peraí. Não estou entendendo que não está querendo passar aqui. Socorro, Valde. Sim, já passou aqui. Travou por algum motivo. A primeira questão nossa, então, é justamente essa em que Kardec coloca. Os espíritos têm sexo? Né? Os espíritos têm sexo? A gente desencarna homem, desencarna mulher, e a gente volta ao plano espiritual. E como é que fica essa questão do nosso sexo, da nossa condição sexual? O espírito, será que ele se reproduz? Não, né? Não sei, vamos ver, né? Vamos analisar isso aí para a gente ver. Aí os espíritos dão uma resposta que eu acho que é bem esclarecedora. Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Ou seja, o sexo definido na nossa condição da vida carnal é uma situação orgânica, porque é a questão da própria reprodução. Para que a reprodução se dê no meio material, no meio orgânico, é necessário essa definição, essa dualidade, né? Homem e mulher, e a conjunção para que possa haver a questão da reprodução. Então é uma questão atinente à constituição física, a constituição orgânica nossa demanda essa questão dos dois sexos, dessa dualidade. Então, ele continua dizendo, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Quer dizer, nós estamos, na nossa visão, na visão arquissecular nossa, a visão ainda muito atual, porque muitos ainda estão à margem desse entendimento, a visão que se tem da questão sexual é muito ligada à questão da forma, à questão morfológica, à questão de diferenciação genésica, dos órgãos genésicos. Basicamente é assim que muitos enxergam a questão do sexo. Enxergam a questão do sexo apenas na visão da questão da conjunção carnal, basicamente. Muitos têm uma visão assim muito seca, muito fria nesse âmbito e entendem unicamente por essa via. Aí ele prossegue, os espíritos prosseguem. Há entre eles amor e simpatia aos espíritos, ele está se referindo aos espíritos. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, entre os espíritos, essa questão do sexo, até numa definição que a gente vai ver de Emmanuel no livro Vida e Sexo, ele fala sobre a questão do sexo ser de ordem mental. O sexo nos espíritos, ele é de ordem mental. A gente vai aprofundar um pouco isso, tentar aprofundar um pouco essas colocações. Mas vamos prosseguir. Então, o sexo nos espíritos, né?
a questão, os espíritos não têm sexo como nós entendemos, posto que isso depende de uma organização corporal, como falamos. Porém, adotam a forma exterior de acordo com seus pensamentos e necessidades. Ou seja, se eu estou no plano espiritual e eu vou encarnar, se eu vou encarnar no sexo feminino, se eu vou reencarnar, né, no sexo masculino, ou até numa outra situação que nós vamos falar aqui, né, também, isso aí é uma questão que vai depender das nossas necessidades. E, poxa, mas eu vou precisar encarnar como mulher? Eu sou homem agora. Eu vou ter que reencarnar como mulher? Por que isso? Qual será a necessidade, né? A questão, que é uma coisa evidente, que todos nós sabemos, as experiências de uma mulher são muitas, muito diversas e jamais vão ser experimentadas por um homem, né? Então, é uma necessidade nossa experimentar. Nós estamos aqui nesse planeta, nós volvemos ao plano material nas reencarnações sucessivas com o objetivo de aprender. E para aprender, nós precisamos de experiências, experimentar. Então, a experiência no âmbito do sexo oposto, do sexo não é o nosso hoje, é necessária nessa construção, nessa vivência dessas experiências, de modo que a gente possa ir colhendo os nossos aprendizados nessa construção evolutiva que cada um de nós tem que alcançar, na condição de ter essas experiências e ir galgando paulatinamente, gradativamente, a sua evolução, o seu desenvolvimento moral e intelectual, né? Então, as experiências, a experiência de uma maternidade, por exemplo, é algo realmente para nós, né, para um homem, até no processo até de uma gestação, embora a gente já viu na televisão, né, algumas situações. Aí a forma engana muito. A forma, é a questão da forma, nós estamos ainda muito presos à forma, né? E essa questão assim, dessa ligação nossa com a questão das aparências, da forma, ela nos confunde muito. Há pouco, não sei, eu vi na internet isso, eu não me aprofundei muito, mas era um homem, você olhava assim, tinha barba, tinha tudo, né? E na verdade ele estava gestando uma criança, né? Estava com a barriga, não sei, vocês devem ter visto isso, né? Quer dizer, uma coisa que para a gente até, digamos assim, é até meio chocante, a forma te causa um certo impacto, mas é uma questão que, se a gente for examinar a visão que os espíritos têm e a condição nossa enquanto espírito imortal com relação à questão do sexo, é bem diferente do que a gente está acostumado. Por isso que é uma mudança até de paradigma, porque a gente vai sair um pouco dessa questão da forma que a gente está tão acostumado, para entrar numa conceituação filosófica sólida, bastante arrazoada, que está colocada pelo Espiritismo e que realmente ela é muito, assim, muito clara, muito assim, consistente, muito interessante, porque ela nos liberta de uma série de coisas, mas nós ainda temos nós estamos ainda muito presos a essa questão da forma, a essa questão da aparência. Isso ainda nos impacta muito, ainda nos limita muito. É uma limitação que nós temos ainda de alcançar, uma visão que supere, esse aspecto. Mas estamos a caminho, né? Então, o espírito, em sua origem, não tem um sexo definido. Ou seja, como nós somos criados, Deus não cria espírito masculino, espírito feminino. Ele cria espírito, né? Então, o espírito, ele, na sua condição, da sua criação, quando ele é criado de uma forma assexuada. Ele não tem o sexo definido, não tem. E também, mais à frente, ele não terá o sexo, ele vai ter vivências, né? Experiências reencarnatórias necessárias à sua evolução, necessárias ao seu aprendizado, ora numa condição feminina, ora numa condição masculina, ora repetidas vezes numa condição masculina, ora repetidas vezes numa condição feminina. E essa repetição, às vezes, vai gerar algumas situações que a gente vai colocar aqui também. Bem, vamos prosseguir mais um pouquinho. Na 201, né,
Kardec formula uma outra questão sobre esse assunto. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Justamente ele está perguntando essa questão justamente para tentar esclarecer. Será que existe esse negócio? Espírito homem, espírito mulher? Existe isso? Que era, de repente, o que se conceituava, o que se pensava em termos assim, de muitas religiões, que tem muitas religiões que até, digamos assim, colocam a mulher numa condição, né, assim, como se ela tivesse uma diferença em relação ao homem, ela fosse menor do que o homem, né? Em algumas religiões a gente nota que existe essa questão bem acentuada, né? De uma forma bem acentuada. Não vamos citar qual religião, mas acho que todos devem saber do que nós estamos falando. Então, vamos ver o que os Espíritos nos falam. Sim, pois são os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres. Quer dizer, não há diferença, são os mesmos Espíritos. Então, isso está sendo colocado pelos Espíritos nessa resposta a Kardec. Não existe essa diferenciação espírito homem e espírito mulher. Bem, em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso ficou claro para a gente. Quando errante, o que guia o espírito na escolha de ser homem ou mulher são as provas que haja de passar. Quanto ao sexo, pouco lhe importa. Quer dizer, na verdade, essa questão, para o espírito, na questão do seu interesse evolutivo, da sua necessidade de progredir e evoluir, o fato dele desejar ou planejar até na espiritualidade uma reencarnação como homem ou como mulher, tem a ver com essas provas porque ele haja de passar. Ou seja, são as experiências que vão, digamos assim, definir condições de crescimento, de desenvolvimento para o espírito. E isso independe dessa questão, tanto que fala, quanto ao sexo, isso vai pouco importar para o espírito, a questão de estar nesse ou naquele sexo. Alguns poderiam dizer, mas eu não quero, sei lá, não vou querer reencarnar como mulher. Será que eu poderia dizer isso? Não deve ser fácil, né? 3 jornadas por dia, é isso? São 3 jornadas? 2? 3 jornadas? Meu Deus, é difícil, né? E a mulher tem algumas características interessantes, né? A questão da intuição. É impressionante como que a gente não consegue esconder nada, principalmente quando você já é casado há 35 anos, não dá para esconder nada. Ou um piscar de olho, parece que já tem alguma coisa diferente, não dá. Eu acho que é o gestual nosso, né? Já está tão acostumado também, e a intuição feminina vai longe, é até covardia, né? É até covardia. A gente perde feio, não tem chance. Então, realmente, certamente, a condição feminina guarda segredos, guarda aspectos que são bem distintos, né? Bem assim, interessantes com relação ao nosso desenvolvimento, com relação ao nosso aprendizado. E a gente tem que encarar dessa forma. Não vai nos diminuir em nada, né? Querer ser mulher, porque não existe isso, né? A gente tem que encarar dentro dessa ótica que os Espíritos estão colocando, mostrando para a gente que não há essa diferenciação nos Espíritos. Então, são necessidades atinentes aos quadros do nosso desenvolvimento enquanto vivendo nessa morada do Pai, nessa morada chamada Terra, nesse plano de provas e expiações, nesse planeta de provas e expiações. Então, aqui são vivências que a gente vai ter, provacionais, que a gente poderá ser exitoso ou não. Aí entra esse aspecto com relação ao sexo, que aí seria, digamos, talvez uma abordagem diferente do que nós estamos falando, mas a vivência da nossa sexualidade. Como é que nós estamos vivendo essa sexualidade, né? Será que a gente está vivendo ela bem? Será que a gente está vivendo ela mal? Como é que a gente está vivendo essa condição que a gente não tem como evitar, porque é uma força da natureza, o sexo é uma força da natureza. E a gente viver bem a nossa sexualidade é a gente estar
utilizando de uma forma adequada, de uma forma proveitosa, a nossa energia sexual. E a gente, digamos, utilizá-la mal é justamente quando a gente já está desperdiçando. Desperdiçar a energia sexual é justamente a gente malbaratar esse recurso fabuloso que é a energia, é a força sexual, que é uma força da alma, né? É uma força que dirige a alma. A gente vê que as energias, a gente fala muito, né, das forças, dos centros de força do nosso corpo. Você vê, essa energia, que é a energia sexual, ela começa justamente pelo sacro, né, pela base. É uma energia basal, e ela vai se distribuindo, irradiando em relação a todos os outros centros de força até chegar no coronário. Então, lidar com essa energia, ela está presente, a energia sexual está presente em todo o universo, é uma força criativa, a questão dessa energia. Então, o que a gente se perde muito nessa questão desse uso, dessa utilização do sexo, nessa condição apenas atinente às sensações, digamos, que o sexo propicia, em condições que a gente deveria encarar isso de uma forma mais proveitosa, mais bem assentada, para a gente não se perder nesse aspecto. Vamos dar uma olhadinha nas 202, depois a gente vai entrar num outro comentário de Kardec, que está na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita, que vai nos falar um pouco também sobre esse tema. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou no corpo de mulher? Né? É que o espírito fica lá disputando, vou, não vou, né? O que eu vou fazer? Isso pouco importa ao espírito, está bem colocado aqui. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Mas a gente tem que falar, tem que mandar uma parada aqui. A gente vai ver algumas obras que nos falam de certas situações no plano espiritual, bem complicadas, certas furnas no plano espiritual, em que existem até a questão assim de como fosse uma exacerbação com relação à questão do sexo, no seu nível mais degradante, vamos dizer assim, né? Uma utilização mais degradante possível, que a gente inimaginável para nós, no plano espiritual, e isso acontecendo. Como é que acontece isso? A gente está falando que o espírito não tem sexo, mas o espírito, ele tem viciações. E muitas vezes a força sexual, ela é utilizada, ela é vivenciada de uma maneira viciosa. E essa questão do vício, o vício pode ser em qualquer coisa. E o vício é sempre uma questão assim que nos aprisiona. É uma questão sempre que, de certa forma, nos coloca, nos condiciona, né, a estar envolvido com aquilo e de uma forma compulsória, como se a gente não tivesse um controle sobre aquilo. Tal como um vício numa droga, um vício em qualquer vício que a gente conhece, um vício na bebida, no álcool. Então, na espiritualidade, muitos espíritos que desencarnam, eles desencarnam, digamos, muito ligados pelo seu pensamento, que a gente falou a questão do sexo ser mental, né? Então, muitas vezes pelo pensamento, e ele se projeta ao plano espiritual e ele vai ser, digamos, atraído justamente para as companhias que vibram na mesma faixa de frequência que ele. Ou seja, se ele tem digamos, esse apelo ao sexo de uma forma descontrolada, de uma forma viciosa, ele vai estar, digamos, se colocar no plano espiritual, onde ele pensa e sente. Nós vamos estar. Não é muito difícil para nós a gente extrapolar ou imaginar onde que nós estaremos no plano espiritual. Se eu desencarnar daqui a pouco, se eu sair e passar por aquela porta e puf, né? A gente ser chamado para ir lá, né, visitar lá São Pedro. E aí, como é que fica o negócio? Né? Para onde é que a gente vai? Eu vou para o umbral? Para onde é que a gente vai? Não, a gente vai para algum lugar? Não, a gente vai estar onde a gente pensa e sente. Isso não resta dúvida. É o que a gente está vibrando, é o que vai nos levar, nos vai conduzir às companhias, é o que vai nos conduzir às presenças, aos outros espíritos que estão pensando e sentindo aquilo mesmo que eu estou pensando e sentindo. Então, eu preciso realmente cuidar dessa qualidade daquilo que eu penso e sinto,
E justamente com relação a esse assunto, é sumamente importante, porque essa questão ela está presente no nosso, ao tempo todo, né? Isso está presente em nós, o tempo todo. Né? Como falamos, nós ainda somos muito presos às formas, à forma. Né? E na questão do sexo, as formas arredondadas, elas têm um apelo nesse sentido. Então, é uma condição que a gente vem desenvolvendo de séculos e séculos, todos nós. Então, essas questões, por exemplo, até objeto de estudo, entre cientistas que estudam essa questão, né, do porquê dessa atração por certas formas, e que a pessoa, às vezes, ela olha de uma forma quase que automática. Né? É uma questão de que se tem que educar, se tem que também ter um controle, mas muitas vezes são coisas que acontecem nesse sentido, em função desse nosso apelo à questão da forma, que ainda é muito marcante em todos nós. Então, a resposta que os espíritos deram, isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Então, quem é que controla essas provas que a gente precisa sofrer, que a gente precisa passar? Quem é que faz esse controle? Se a gente for examinar uma obra, que a gente vai até mencionar um trecho dela daqui a pouco, Missionários da Luz. Há pouco nós fizemos um estudo compacto dessa obra aqui na casa, tivemos a oportunidade de fazer esse estudo. E no capítulo 13, tem abordagens assim maravilhosas que eu indicaria que vocês... chama-se Reencarnação, é o título desse capítulo. Eu acho que é o maior capítulo dessa obra do Missionários da Luz. E nos fala de vários assuntos, entre eles essa questão do sexo, que é abordada de uma forma sublime por Alexandre, pelo instrutor Alexandre. Nós pegamos um trechinho no final, que a gente vai dar uma lida, só para a gente ter uma ideia de como que esse assunto é abordado, assim, de uma forma totalmente diferente. Sei lá, ali eu acho que ele abusa, né, da maneira como ele coloca, como ele faz essa abordagem com relação à questão das forças sexuais e do sexo propriamente dito. O comentário de Kardec sobre isso aí a gente vai examinar agora, sobre essas questões que nós abordamos, 201, 200, 201, 202. Então o comentário de Kardec diz o seguinte: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Interessante, né? Então, quer dizer, existe uma bissexualidade em nós, para a gente não falar assexualidade, vamos falar, existe uma bissexualidade latente, presente em cada um de nós, enquanto a gente está nesse processo. A gente vai ficar para sempre nessa questão dessa dualidade, homem e mulher? A gente vai ver que não é bem assim. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Então aqui Kardec está sendo mais claro, aprofundando, esclarecendo melhor o aspecto que nós estamos colocando, que nos distingue homem e mulher em relação a aspectos assim de vivências especiais, de provas, de deveres. Aqui um e outro está colocado, né? Embora, talvez na atualidade, talvez na época de que Kardec escreveu isso, talvez essa distinção ela fosse mais acentuada. Mas acredito que hoje, né, no século XXI, isso já se modifica um pouco, digamos, essa questão das provas e deveres especiais, né? Talvez naquela época realmente prevalecesse aquele negócio da mulher ser piloto de fogão. Naquela época talvez prevalecesse isso, né? Essa visão da mulher ter uma posição submissa em relação ao homem, ser o homem, digamos, o provedor. Hoje essas posições não funcionam mais dessa forma que está colocada aqui. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Aí ele faz essa colocação para afirmar mesmo esse entendimento, né? Aquele que reencarnasse sempre como homem, ele só teria aquelas experiências, digamos, na condição do sexo masculino. Aí o codificador, ele vai, né, nessa revista espírita de janeiro de 1866, num artigo publicado, As Mulheres Têm Alma, olha só, né?
o que ele coloca. Esse artigo é até maior, nós pegamos até uma parte dele apenas. As mulheres têm alma? É aquilo que a gente estava falando, que em algumas religiões a visão era essa. Em alguns momentos da humanidade houve essa visão com relação ao sexo feminino, né? Então, no final do 13º parágrafo, ele diz assim: aos homens e mulheres são assim assinados deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro, né? Existe um aspecto, né, de completude, de complementação, cada um completando o outro. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Olha só, isso aqui é interessante a gente analisar. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, quer dizer, a gente encarna, nós vamos voltar ao plano aqui da Terra, numa nova reencarnação, e a gente sabe que o espírito reencarnante, ele vai necessitar de um instrumento abençoado, que é o nosso corpo material, para poder, volver ao plano da carne e encarnar, enfim. Então, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, depois de criado o corpo, o espírito ligado a esse corpo, ele também começa a sofrer alguns impactos provenientes do próprio corpo que está criado. Quer dizer, é o espírito unido ao corpo, em princípio, o espírito, né, na sua necessidade reencarnatória, foi, através do seu perispírito, dando forma ao corpo, juntando as matérias orgânicas, as células e tudo, até para formar o corpo. Aí depois o corpo funcionando, ele também, de alguma forma, ele vai impactar, né? Seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Quer dizer, a questão de um corpo masculino ou de um corpo feminino, ele funciona de uma maneira um pouco diferente e vai ditar, ao espírito certas circunstâncias que vão, de alguma forma, também moldar o espírito, influenciar o espírito de alguma forma. A influência do organismo sobre o espírito encarnante. Então, como a alma irradia ao redor do corpo, podemos supor que, de certo modo, preserva sua assexualidade, mesmo quando encarnada. Falamos aqui quanto ao ser essencial, imperecível, para o qual o sexo não existe, uma vez que não há duas espécies de alma, que nós acabamos de falar. Pois que isso depende do organismo. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que se lhe impõe esse mesmo organismo. Quer dizer, ele está ditando aqui como que vai se consolidar, a sexualidade em relação ao espírito reencarnante. Ela também vai estar, o corpo também influenciando para poder, estruturar e consolidar essa definição dessa sexualidade. Então, essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material. Quer dizer, essa influência do corpo, ela não se apaga imediatamente depois que ele desencarna, depois que o espírito volve ao plano espiritual, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Nós falamos há pouco que a gente volve ao plano espiritual e a gente vai se situar, no plano espiritual, o nosso espírito, com relação àquilo que a gente pensa e sente, quer dizer, aquilo que a gente gosta, aquilo que são os nossos hábitos aqui na Terra, que a gente, manteve com firmeza, manteve com frequência, com ímpeto, eles vão permanecer vibrando em nós, presentes em nós, enquanto desencarnados. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher. Olha só, o caráter tem a ver com essa questão da mentalização do espírito, do que ele pensa, não com relação à questão de forma, porque o espírito no plano espiritual, ele não precisa mais, se reproduzir. A questão da reprodução é uma situação necessária
enquanto encarnados, no âmbito da lei de reprodução, no âmbito da necessidade da conjunção carnal para que faça, né, todo o processo da formação do corpo e tal, e o espírito possa reencarnar. Então isso não acontece no plano espiritual. Como falamos, espírito com espírito lá não vai gerar espiritinho, não existe isso. A criação, o espírito é uma criação exclusiva de Deus. Os espíritos são criados por Deus. Então não tem nada a ver com relação à questão que nós estamos falando de sexo. O caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Essa marca impressa foi aquilo que a gente falou. Tem espíritos que, digamos assim, abusaram da questão da vivência do sexo e tudo, e entraram em processos viciosos e até, digamos, possam ter angariado para si mesmos verdadeiras obsessões, quer dizer, outros espíritos simpatizantes com essas práticas. E aí, quando ele volve ao plano espiritual, ele fica envolvido também por esses espíritos, e ele fica numa situação mais complicada, até ele poder, digamos, que ninguém está condenado para sempre a essas questões. A gente sabe que o inferno não existe, mas dificulta, digamos, o trânsito do espírito no plano espiritual, porque ele vai ficar, digamos, envolvido em situações difíceis, assim, mais pesadas, né, em termos vibracionais. Então, para ele poder se liberar, ele vai depender de ajuda, depender de alguma intercessão para poder conseguir sair dessa condição. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga. Ou seja, tem muitos espíritos que desencarnam e com essas ideias, como falamos, ainda muito presas, ele ainda muito preso a certas práticas, a certas questões, isso, digamos, o atrai para a condição material. Ele fica como que preso à questão, ocorre um adensamento, né, do seu perispírito, e ele acaba gravitando em áreas mais baixas, assim, na sua condição no plano espiritual. Então, somente quando é chegado a um certo grau de adiantamento que ele vai conseguir ir se liberando. É que essa influência da matéria vai se apagando completamente e com ela o caráter dos sexos. Quer dizer, então essa definição pode acontecer, como algumas obras até revelam isso, mas são situações, digamos, provisórias e temporárias, não são questões assim absolutas, que a gente possa falar que seja, que o espírito tenha algum tipo de sexo. Estamos falando isso aqui para alguma leitura que vocês possam fazer depois, possa estar parecendo estar falando uma coisa diferente do que a gente está colocando. Uma outra consideração que está aqui, que a sua ligação com o corpo a faz sentir pela transmissão fluídica as sensações da matéria, imprimindo-lhe comportamentos masculinos ou femininos inerentes ao gênero sexual físico. Então, o espírito, ele, enquanto ligado ao corpo, ele tem essas manifestações de definição da sua sexualidade, do seu gênero sexual físico, em função dessa transmissão fluídica de sensações puramente provenientes da matéria. Enquanto ele está encarnado, ele tem essa definição do sexo. Que o sexo estando no corpo e não no espírito, aí ele entra numa consideração do sexo no corpo. Quer dizer, o sexo, quando ele se define homem e mulher, é uma questão corporal. O sexo estando no corpo e não no espírito, ser essencial, uma vez liberto do corpo, o espírito com isso não tem mais nenhuma relação. Que o psiquismo, não estando no corpo, independe de quantas experiências o espírito, ser essencial, tenha vivido, neste ou naquele sexo. Conserva disso tão somente aprendizados. Quer dizer, o nosso objetivo é esse, e o que a gente conserva das experiências, tanto num gênero quanto no outro, são os aprendizados oriundos de tudo isso. E esses aprendizados, justamente, a gente precisa, a questão da vivência da sexualidade, a gente precisa realmente procurar compreender isso de uma forma melhor possível, para que a gente não comprometa, digamos, essa vivência com os abusos que vão, digamos, dificultar, né,
esse processo para nós. Continuando com Kardec aqui, os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Se essa influência se repercute na vida corporal, a vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Ele fala aqui um assunto que talvez não haja tempo para a gente abordá-lo com o devido tempo, com o devido cuidado, que é com relação à questão da homossexualidade, da transexualidade, da bissexualidade, que são aspectos também com relação a essa questão do sexo nos espíritos, mas que a gente não desejaria colocar aqui. Mas vamos ver pela explicação de Kardec, ele fala assim se explicam certas anomalias, quer dizer, essa vivência que, digamos, traz no que o espírito pensa e no que o espírito sente, independente da questão do sexo, né? Então, digamos assim, da evolução de cada espírito, dentro do quadro das suas necessidades vivenciais, das suas necessidades de evolução. Assim, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material. Quem está falando aqui é Kardec, na Revista Espírita, tá? Que se aniquila com a morte do corpo. Não existe diferença entre homem e mulher, senão no organismo material. Então, espiritualmente, não se pode falar em homem e mulher. É isso aí, Djamila. Mas, quanto ao espírito, a alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de alma. Novamente, Kardec frisa essa questão, que dita com relação à nossa natureza, à nossa criação. Fomos criados espíritos. Quando a gente vê lá essa questão dos espíritos, né? Fomos criados simples e ignorantes. E simples e ignorantes e, digamos, sem nenhuma definição quanto a essa questão do sexo. Assim quis Deus, em sua justiça, para todas as criaturas. Quer dizer, não existe ninguém diferente dessa condição. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. Aí está realmente a nossa igualdade, homem, mulher. Não existe realmente essa diferença, porque espiritualmente nós temos a mesma natureza, fomos criados da mesma forma, nas mesmas condições, em par de igualdade, sem nenhum favorecimento, de hipótese alguma. Senão, estaria comprometida a justiça de Deus. E falar de Deus é falar do absoluto, é falar do que não tem erro, né? Falar de certeza. Então, a desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, né? Só existe temporariamente no grau de adiantamento. O que nos diferencia verdadeiramente é o grau de adiantamento, né? É o que distingue, na verdade, cada um de nós. A gente fala muito, a gente fala de tantos engenheiros, de tantos cientistas, de tantos alunos, de tantos espíritos. O que vai diferenciar um do outro? O que diferencia um do outro, Jailton? O caráter, não é? O caráter, que é justamente a condição do seu adiantamento moral, do seu adiantamento intelectual, intelecto moral, podemos dizer assim, né? É o que vai ditar essa diferença. A desigualdade que há é só nesse sentido. Alguns estão mais à frente, outros estão mais na retaguarda. E aqueles que, todos precisam se ajudar, né? Porque ninguém vai ficar ao léu, ninguém vai ficar abandonado, nenhuma ovelha se perderá, né? Então a gente precisa participar e realmente, de alguma forma, também contribuir para que ninguém fique, né, tão para trás assim. A gente tem que tentar fazer a nossa parte. Mas todos têm direito ao mesmo destino,
ao qual cada um chega por seu trabalho. Quer dizer, não adianta que ninguém vai evoluir pelo outro. Nós temos que fazer a nossa evolução, trilhar o caminho da nossa evolução. O trabalho da evolução, da nossa evolução, tem que ser feito por cada um de nós. Ninguém poderá fazer isso por nós. Ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu a ninguém à custa dos outros. Né? Então, quer dizer, não tem esse negócio de ter alguém abaixo, alguém acima, no sentido apenas dessa condição, né, de espiritual. O que manda realmente é a nossa condição moral, a nossa condição do nosso caráter, que distingue, né, a condição de um e de outro. É o que vai definir essa nossa situação. Então, prosseguindo, que pela sua ligação com as questões materiais pode conservar hábitos, gostos e tendências do gênero sexual que tem habitado, e pelo pensamento conservar em seu corpo perispiritual a forma e trejeitos impressionados pelo corpo físico, podendo carregar essas tendências para existências futuras. Então, são alguns aspectos que são do espírito, às vezes do gestual, né? Às vezes fala, poxa, tem um gestual meio feminino, e na verdade é um homem, digamos assim, ele casado, tem família e tudo, e tem mas ele tem uma forma de se expressar, às vezes, que nos aparenta. Não tem situações assim que a gente observa, às vezes, uma pessoa se colocando, e na verdade são possivelmente, como ele fala aqui, né, trejeitos impressionados pelo corpo físico, podendo carregar tendências para existências futuras, quer dizer, de se manifestar, e na verdade não, isso é uma questão que é bastante comum, né? Que ele coloca e está explicando aí por que acontece isso. Enfim, que depois de desencarnado, pode conservar uma impressão maior ou menor da vida física, mantendo traços masculinos ou femininos. Mas esses traços existem apenas nas aparências e somente estão presentes em espíritos cuja tendência material ainda é marcante. Está vendo? O que falamos? São espíritos que ainda têm uma certa dificuldade, uma certa insistência nessa questão da forma, nessa questão dessa vivência ainda sem muito proveito dessa energia sexual que estamos colocando. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização, que a influência da matéria se apaga, aí completando esse raciocínio aqui em relação àquela passagem que a gente estava vendo. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Quer dizer, vai haver um momento na nossa evolução que essa questão dos sexos, ela vai estar superada, essa questão dessa influência. Nós ainda, o espírito, digamos, ainda na erraticidade, nós que ainda estamos trilhando o nosso curso reencarnatório, nesse plano de provas e expiações, a gente ainda tem muita ligação com essa questão da influência material, da influência das formas, da influência dessas opiniões, que a gente foi educado, a gente foi colocado já de muitos e muitos séculos que isso vem. Então a gente está começando, digamos, com esses conceitos, com essa reformulação dessa conceituação totalmente voltada para a questão da forma, a questão morfológica, né? Dessa questão genésica, que a gente foi educado tantas e tantas encarnações. Quer dizer, hoje a gente está querendo reverter isso, que a gente vai num momento, né, mais à frente, bem mais à frente, superar essa questão do sexo, no sentido assim de que nós já vamos ter como que fundido, como que feito já uma junção mais completa, vamos estar completos, já vai haver a nossa completude, vamos ser completistas com relação a essa questão do sexo. E então a gente vai conseguir sublimar essa questão dessa distinção de gênero, vamos superar isso e podermos viver, digamos, as forças sexuais na sua plenitude, na sua essência, na sua verdade, no seu sentido criador, criativo, né? Que a gente vai conseguir superando, digamos, enfim, essa condição do caráter dos sexos, essa distinção entre os sexos. Talvez numa condição da nossa condição de criação, né? Que foi, digamos,
assexuada, que não tinha uma definição sexuada, né? Mas, digamos, isso não significa que a gente não estaria usando a energia sexual. Porque a energia sexual ela vai sempre estar vibrando, vai sempre estar disponível para ser aplicado, utilizado. Mas a maneira como nós vamos alcançar o resultado no uso dessa energia é que vai se distinguir. Vai estar no nível de uma sublimação, né, de um outro padrão que a gente ainda está distante de conhecer. Mas nós falamos sobre uma passagem lá do Missionários da Luz, e ele faz um discurso assim maravilhoso, um discurso lindíssimo a respeito do sexo, muito bacana, que vale a pena vocês darem uma olhada no capítulo 13 do Missionários da Luz. Tá? Então, o Alexandre fala para André Luiz, e esse início desse texto aqui é espetacular. Não há criação sem fecundação. Olha que interessante essa frase, né? As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que tenhamos atingido o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Vamos tentar entender um pouco melhor essa primeira frase, a abrangência dessa frase. Não há criação sem fecundação. Nós somos fecundados a todo tempo, a todo momento. É um livro que você lê, é uma palestra que você escuta, é uma conversa que você tem com alguém, é troca. Né? Esse processo que ele está se referindo aqui é a troca que a gente tem constantemente com toda a nossa interação, com todas as pessoas com quem nós interagimos. Então isso é o que nos constrói, é isso que nos transforma, é isso que tem o poder criador em nós de promover mudanças, de promover reformulações, de promover consolações. Então são processos em que a gente está inserido o tempo todo nessa condição de que a criação, esse processo criativo, esse processo de transformação, né, de reforma, ele vai estar se dando nessa dinâmica da vida o tempo todo. Então, o tempo todo somos fecundados. Né? Não há criação sem fecundação, porque muitas vezes essa fecundação ela pode ser também negativa, ela não necessariamente positiva, ela pode ser também negativa. Então, muitas vezes, uma situação nos impacta e nos traz um processo, né, digamos que a gente se permite muitas vezes, a gente fala muito de obsessão, mas obsessão é um processo que o obsedado, muitas vezes, ele se permite a que o processo obsessivo se instale, a que ele permaneça até, porque ele fica com dificuldade até para poder superar aquele processo. Então, isso aí tem a ver muito com essa situação em que a gente está colocado o tempo todo. A gente trouxe esse texto para mostrar para a gente que essas energias sexuais, essa energia do sexo, ela está o tempo todo nos envolvendo, o tempo todo, nos fecundando, o tempo todo interferindo na nossa vida, no sentido de nos promover, de nos trazer recursos para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, em tantas e tantas áreas que nós carecemos e necessitamos caminhar e alcançar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. As formas físicas descendem das uniões físicas. Isso já foi colocado na questão da lei de reprodução, que dita com relação à nossa necessidade reencarnatória. A gente, para reencarnar, precisa do aparelho físico. O aparelho físico ele é formado no processo gestacional, que se inicia na união dos gametas lá, na condição da conjunção carnal. Ou até artificialmente também, se faz em laboratório, mas a priori nessa condição. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então, de espírito a espírito, nós estamos em contínua interação, com o plano espiritual nos influenciando positivamente e negativamente também. Então, tudo é uma questão também da nossa busca, daquilo que nós estamos nos colocando, como que a gente está
trilhando essa nossa caminhada, nessa oportunidade que todos nós recebemos, que a misericórdia divina nos concedeu, nessa encarnação, como é que nós estamos lidando para que essas construções, elas possam, nessas interações com os espíritos também, serem positivas, construtivas para cada um de nós. Considerando aquela questão dessa frase que está lá no topo. A obra do universo é filha de Deus. Né? A obra do universo é a força criativa de Deus, toda a obra e toda a criação. O sexo, portanto, como qualidade positiva, masculina ou passiva, feminina, dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos. Quer dizer, no universo o que vige é a energia sexual. Né? É a manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, como falamos, até que a gente venha alcançar um dia esse campo, esse momento em que a gente vai conseguir unir essas condições todas, digamos, masculinas e femininas, no ganho que a gente precisa ter de aprendizado, no ganho que a gente precisa ter de experiências, de experimentações construtivas ao nosso espírito, para que a gente possa, digamos, aproveitar isso da maneira mais positiva possível para cada um de nós. Onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade, né? É um momento em que essa harmonia perfeita vai nos conduzir a essa relação com o divino, essa relação com o nosso Pai, com o nosso Criador, no sentido de que a gente alcance esse momento evolutivo em termos do nosso, seria talvez o nosso ápice evolutivo, o que está sendo colocado aqui. A gente vai lembrar até aquela passagem que Jesus falou, que eu e o Pai somos um, né? Num momento em que ele justamente coloca, demonstrando que a sua vontade, a sua manifestação, traduzia por completo a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. O que a gente tinha para colocar era isso aí, tá bom? E a gente vai parar por aqui. Obrigado.